Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma live nossa. Hoje eu estou bem feliz com o nosso convidado. E eu queria falar para vocês, quem que tiver interesse em agendar um atendimento, entra no perfil da Luminar, manda um direct e ali você pode agendar o seu horário. A gente também tem a página no YouTube e a página no Facebook também, tá ok? Então nós vamos começar aqui com o Marcos. Vamos lá. Boa noite. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. É bom que as lives a gente vai matando saudade É verdade, né? É um meio aí de se aproximar, de né? matar Mesmo à saudade, muito distância. bom. Meu óculos ficou pra lá, esqueci meu óculos lá. Fico Eu a gente. coloco porque às vezes o pessoal vai entrando, depois vai escrevendo alguma coisa, depois aí eu fico chegando a cara que eu não consigo enxergar. Mas esqueci o meu lá, mas não tem problema. Eu não consegui conectar no computador, conectei no celular mesmo. Aí fica aqui Essa conectado, mas tá nossa tudo bem. live, ela fica assim, a gente tem ela agora e aí essa live vai ficar gravada no IGTV e eu posto no YouTube também para o pessoal, para quem quiser acessar depois. Então a gente vai papear aqui o quanto a gente quiser. Marcos, eu Enfim, queria que você se apresentasse para as pessoas. meu nome é Marcos, né? Marcos Vinícius Juliano. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu sou formado em letras pela UNAERP, pós-graduado pela Unesp de Araraquara. Fora isso, eu tenho vários cursos na área da educação. E eu acho que é um pouquinho disso, assim, né? E conforme eu for lembrando de alguma coisa ou outra, eu vou me apresentando Uhum. melhor e vou falando para vocês aí mais um pouco de mim aí. Eu sou professor do Estado, eu dou aula em uma escola de ensino integral, né? Então é um ensino diferenciado, porque os alunos ficavam, né, 9 horas dentro da escola, e hoje nós temos todo aquele espaço sem aluno. Então teve uma mudança aí no paradigma da educação. E como que está funcionando? A escola pública é completamente diferente da ótica da escola particular. Eles É, tiveram uma a, dinâmica diferenciada, né? a nossa escola até Oi, que tem Beatriz. uma realidade bem próxima das escolas particulares. É muito diferenciado. A gente tem que começar assim, pensar assim, a pandemia chegou, né, em meados de 2019, lá na China, e depois aqui em 2020 ela chega no Brasil e a gente não está preparado para receber ela, né? A escola não está preparada para receber, os professores não estão preparados para receber. Então, essa formação de professores e essa adequação do ensino com o aluno, ela foi sendo tomada com o tempo. Né? Então, foi uma aprendizagem com o tempo. O governo também não sabia como trabalhar. Ninguém sabia como lidar com essa realidade, com essa situação. E aí, quando a gente fala em educação à distância, né, em educação durante a pandemia, que foi uma educação à distância, a gente tem que pegar realidades diferentes. Não adianta pegar uma realidade só e falar que aquela é a única que existe. Eu posso falar, a realidade que a minha escola se encontra é uma realidade de escola particular, porque os alunos eles têm celular, têm computador, né? A maioria deles, né, tem acesso Hum, à internet, ao Wi-Fi, e uma grande maioria de alunos que estão espalhados em outras escolas públicas não tem esse não tem. acesso. Né? E as escolas particulares, né, imagina-se que os alunos eles tenham acesso a essas tecnologias, que tenham acesso à internet, para poder se conectar com o professor, né, para poder se conectar nesse mundo digital. E aí, durante esse processo, a minha escola ela é muito parecida com uma escola particular, porque assim, a gente, é, com os recursos que foram oferecidos para nós, né, e com a dinâmica que os professores elaboraram junto com a gestão, a gente trabalha à distância, né? Nós estamos todos os dias nossos alunos têm aula, são 3 aulas por dia que eles têm, né, com os professores, e essas aulas acontecem essa semana e são passadas atividades para eles fazerem. Essas atividades elas são colocadas numa plataforma
educacional, o que é oferecida pelo governo do estado de São Paulo, né? Fora isso, eles têm aulas extras, né? Essas aulas extras que acontecem, elas são gravadas pelo governo, né? E aí era um centro de mídias. Essa foi uma ação muito legal que o governo teve, que foi criar um aplicativo, assim, a toque de caixa, muito rápido. Esse aplicativo, ele custeia a internet para o aluno. Então, o aluno ele tem acesso, né, ele tem acesso à internet, né, nesse aplicativo, e aí ali ele pode assistir essas aulas que são oferecidas por esse centro lá em São Paulo. Também há 2 canais, eu não lembro agora os canais, mas há 2 canais na televisão, na TV aberta, que passam essas aulas, que é na TV Cultura. Então, assim, é mais um reforço para esse aluno, né? Mais um acesso, né? Porque trabalha dentro do currículo. Isso no âmbito nacional ou é só no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Aí a gente fala do estado de São Paulo. Isso foram as medidas que o Rocieli, que é o secretário do governador, né? O secretário da Educação, propôs, né, para se ter uma educação à distância. Para pegar também esses alunos que não têm o celular, que não têm acesso a essas ferramentas tecnológicas, que a maioria tem. No caso dos nossos alunos, né, a maioria dos nossos alunos tem acesso. Então, nós damos essas aulas, eles assistem esses reforços de aula quando a gente pede para eles assistirem, porque depois elas ficam disponibilizadas no YouTube também. E eles podem assistir e podem tirar dúvida. E nós vamos construindo uma rede de atividades que eles possam realizar, possam fazer. E essas atividades, depois nós corrigimos, né, e entregamos com uma devolutiva para esses alunos. Mas essa é uma parte do desafio, né? A gente tem outros desafios dentro disso também, que é manter o aluno motivado, fazer com que o aluno não falte na aula virtual, porque é uma coisa que acontece. Eu estou em casa, eu não estou a fim de assistir, eu desligo o celular, ou então deixo o celular de lado, está aparecendo que eu estou lá, mas eu não estou. Né? Tem a rotina da casa toda que você realmente aproxima, né, do professor, da escola, porque ali você tem a mãe, o pai, às vezes trabalhando em casa, ou às vezes brigando em casa ali, né, muito próximo. E como que é essa trazer para a tela a casa do aluno? Como que foi essa adaptação agora, aqui no começo? Eu acho que o desafio maior é levar a nossa casa para a casa do aluno. Porque é nós que ficamos na exposição. Como sempre, o professor assume o papel, né, de autoridade, de poder, que a gente já exerce sobre os alunos dentro da posição que a gente se encontra ali da sala de aula. Então a gente acaba levando a nossa casa, porque a maioria dos alunos, eles deixam a câmera fechada. Então eu vou dando aula, olhando para a câmera, mas eu não sei quem está me vendo. Eu não sei se o aluno está me vendo, eu não sei se o pai do aluno está me vendo, eu não sei se ele está me gravando ali com um outro mecanismo, com um outro dispositivo. Então é a minha casa, é o meu espaço, é esse espaço aqui que vocês estão vendo, que eu levo para o meu aluno. Né? Então eu estou levando... É a minha exposição, né? Até aconteceu esses dias um caso que tem acontecido aí nacionalmente, aconteceu com políticos, de invadirem a minha aula e começaram a gritar, né? A falar alto na minha aula, alunos de fora. E aí você se sente super invadido, porque invadem um espaço que é seu com seus alunos. Porque mesmo nesse espaço, né, onde ele é virtual, é um espaço sagrado, é um espaço de comunhão, é um espaço reservado para aquelas pessoas que a gente já conhece da nossa vivência. Então, quando já quebra isso... estabeleceu algum vínculo, né? Sim, já estabeleceu. Quando quebra esse vínculo, quebra isso, a gente se sente invadido. Eu jamais imaginaria que eu fosse me sentir invadido. Então, é uma situação que ocorre. A mesma coisa, às vezes a gente pode falar alguma coisa durante uma aula, um aluno interpretar de forma errada, e a gente tem que depois consertar isso. Porque quando a gente está no presencial, a gente olha a carinha do aluno, a gente tem essa percepção quando ele faz assim, aquela cara de ué, né? Aquela cara de ué, você fala, peraí, tem dúvida aí. Deixa eu voltar. E agora não. Então, assim, eu faço a aula, vou dando a minha aula, e se eles estão com dúvidas,
o que eu vou fazer? Né? Assim, muitos perguntam, muitos colocam, mas isso e aquilo. Mas tem muitos ainda que têm a timidez, mesmo à distância tem essa timidez, e tem esses entraves. E aí a gente também trabalha com um acesso de pedagogia posterior, né, à aula. Então a gente tem atendimentos online para esses alunos. Então eles chamam a gente no WhatsApp ou em alguma outra ferramenta que o professor disponibiliza. Eles têm meu WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta mais prática aí para responder as questões. Então eles mandam essas questões para nós e nós vamos respondendo conforme o dia. Tem aluno que manda no nosso horário de trabalho e tem aluno que manda à meia-noite. Não, né? 2 da manhã. Então, assim, tem essa coisa. Mas aí a gente também vai estabelecendo o limite. Ele manda a mensagem, mas eu vou responder só no outro dia. Né? No começo, como estava muito confuso tudo isso... A Sil tá falando aqui que a amiga dela passou por isso essa semana. Eu acredito que seja o processo de invasão da mensagem. Não entendi, Sil, qual foi a colocação dela. Também não. Pode ser do processo de invasão, né? É uma coisa muito chata, porque a gente sabe, o link, ele é único, então é o aluno que manda para outro aluno. Que manda. Né? O aluno manda para essas outras pessoas que acabam invadindo. Mas é uma coisa que a gente reorganiza, porque atrapalha todo aquele ciclo de aula que você tinha programado, né? Você programou, você tem um tempo, porque a programação para nossa aula, né, durante a pandemia, a gente tem que... manda um beijo para mim. A Aline tá mandando um beijo para esse excelente professor. Amiga. Tem que mandar um beijo, gente. Tem que mandar um beijo. Continua, desculpa. Eu não lembro, cortei a minha... Não, você tá falando da programação. Você já tem uma programação ali. Tem uma programação e quando acontece isso, interrompe essa programação, né? E essa programação, ela acaba sendo cortada. E aí você tem que reestruturar com os alunos isso. Porque é diferente a aula à distância da aula presencial. A dinâmica é muito diferente, né? Quando você pergunta para o aluno, você questiona, você tem o contato humano, né? E aí, quando você não tem esse contato, vira um monólogo, né? Praticamente, do professor. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que tem como mensurar agora a absorção desse conteúdo? Ou isso é uma coisa, assim, que é praticamente... Você está dando a aula ali, mas é um ano que não vamos colocar aqui perdido, porque perdido 100% não está, porque existe a aula, existe a comunicação. Um fiozinho de duelo existe, né? Mas tem como mensurar isso ainda? Ou a gente vai ver isso só no Enem ou no ano que vem? Aluno é aluno, né? Aluno é aluno. Seja à distância, seja no presencial. Aquele que quiser. Aquele que quer aprender, ele vai aprender, né? Porque assim, só que o que muda aqui é que exige uma organização maior. Então, o aluno presencial ou à distância, ele vai aprender se ele quiser, se ele se esforçar. O que eles reclamam muito é que não dá tempo de tudo, porque é muita coisa, né? Porque eles estão sobrecarregados. Por que eu estou falando isso? Pegando uma coisa que você falou agora ali atrás, que é a rotina da casa. A rotina da casa é diferente da rotina da escola. Então tem a mãe, tem o pai chamando, tem todas essas outras questões onde o aluno ele vai desfocando. E aí ele só se dedica àqueles minutos de aula, né? E tem outros que vão se dedicar mais à aula, mais às propostas do professor. Mensurar, você pode usar avaliações para mensurar o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Mas o como ele... A Aline mandou ali, vou opinar muito pouco, difícil mensurar, né? Quem quer vai, quem está levando. Deixa de fazer ou copia. Ou copia. Então, é justamente isso que ela está falando, porque assim, você tem provas para mensurar. Mas o que ele aprendeu durante essa pandemia? Né? Quais foram os outros aprendizados que está sendo agregado a isso. Que está sendo agregado a isso. Porque na escola, a gente olha a escola,
o aluno vai para a escola para aprender matéria. Não, mas a escola é uma entidade viva, uma sociedade, sabe? Onde os alunos estão ali inseridos, convivendo. Eles não estão aprendendo só a matéria, né? Quem acredita que o aluno vai para a escola para aprender só a matéria, está muito enganado. Ele vai para aprender relações interpessoais, ele vai para aprender como dialogar com o professor, com o colega de sala, com o diretor. Ele vai se expressar artisticamente, ele vai produzir intelectualmente também. Então a escola ela é um organismo vivo. A gente tem que olhar que a escola é como o nosso trabalho. A gente vai trabalhar e a gente vai produzir. E o aluno na escola produz muito. É que a gente se esquece de quando nós somos estudantes. E eu acho que o professor, que está ali todo dia, mantém essa memória viva, né, de como que a escola é viva, de como que ela agrega no ser humano. E eu acho que a maior perda deles nesse momento é dessa vivência, desse contato, né, da relação com os amigos, né? Então acho que isso é uma coisa para a gente pensar, que acho que a maior perda deles nesse momento é essa. Eu fico pensando também nos pais que levaram o susto, né, de repente ter que acompanhar, e pais que não tem contato com conhecimento, ou às vezes a pessoa nem estudou, né, aquilo que o filho, no ano que o filho chegou, no ano que o filho está, e aí ter que ser o tutor dele ali naquele momento e tal. Então vários pais reclamaram, todos os memes do mundo e postagens, né, reclamando disso, do sofrimento. E tem aqueles outros pais que e é uma coisa que eu vi um exemplo outro dia, uma professora falando, que os pais, eles precisam entender que eles não são... Quando você está em casa, seu filho cai, faz um machucado, você vai lá, faz um curativo. Aí você tá, durante o dia, explica como é que funcionou a sua vida, a escola, como é que foi a história sei lá, do país, como é que é a história dos índios, enfim. Os pais vão contando as coisas. Mas isso não quer dizer que o pai e a mãe são médicos, porque fizeram curativo, e nem professores, porque passaram aquele conhecimento. O professor tem um conhecimento muito complexo, muito, sabe, cheio de tramas ali para elaborar. E os pais estão em casa completamente perdidos. Como que isso vai ficar? Você acha que os pais também depois vão sair com um olhar diferente para a escola? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Que sou professor, mas assim, não de aula. Eu achei umas janelas dessas de demolição e coloquei no fundo do meu quintal. E eu falei assim, eu vou aproveitar, foi as minhas férias da semana à tarde, aproveitei para lixar elas, para trabalhar nelas, né? E deve lá, e tem a minha vizinha, e ela tem 2 crianças pequenas. E aí, eu ficava escutando ela ensinar para os filhos. Então, o que a lebre fez na conto da tartaruga? Por que ela perdeu da tartaruga? E assim, ela contando do jeito dela. E aí eu fiquei encantado, né? Eu tô falando aqui da minha vizinha, ela nem sabe. Mas eu fiquei encantado, né, com como essa mãe se disponibilizou para, dentro do conhecimento dela, ensinar, né, aquela matéria. E há estudos da psicologia, né, eu fiz um pouco de psicologia, que falam que o pai que acompanha a vida educacional do aluno, né, senta com o aluno para estudar, fica com o aluno para estudar, torna a educação prazerosa e não uma coisa pesada. Porque o pai porque aí você envolve afeto. E quando há afetividade, né, se há afetividade naquilo, o aluno vai se aproximar cada vez mais dos estudos. Então, assim, o pai estudar com o aluno é muito positivo, né? Independente se o pai não sabe passar, né, aquela matéria do jeito que tá. Para isso existem os professores que estudaram de forma técnica, né, aquele assunto, né? Por exemplo, eu estudei língua portuguesa, foram 4 anos de faculdade, então eu estudei, fiz especialização, então a gente se profissionaliza. Mas só do pai estar junto do aluno,
do filho, na verdade, né? Do estar junto do filho, eu acho que já é um grande Peraí ganho. que travou um Porque pouquinho. Peraí que travou um pouquinho. travou, Só o fato do pai estar junto do aluno. é um grande ganho para a saúde mental do aluno, para a saúde mental da Uhum. criança. Porque ela vai ver, meu pai está comigo, né? Então tem afeto, tem uma relação desenvolvendo ali, que antes talvez não pudesse ser desenvolvida. E que talvez isso possa E, ser desenvolvida depois dessa pandemia. e isso é fácil de se notar quando você tem um pai, os pais, né, mãe, pai, que são afetuosos, a ponto às vezes só de estar ali perto, às vezes nem interfere, mas está ali acompanhando, querendo saber o que está acontecendo. E dos filhos que têm os pais que são, né, aqueles chiitas, assim, aqueles militares e tem que fazer. Vocês conseguem notar Essa é essa uma coisa. diferença? Isso dentro do ambiente escolar, a gente consegue notar muito claramente, porque o aluno, o adolescente, ele fala, né? Ele se É expressa. diferente, né, dos É, pequenos. é diferente do pequeno. Então ele se expressa, ele fala, meu pai não tá nem aí pra mim, é, eu moro com a minha avó e com o meu avô, porque a gente tem hoje várias configurações de famílias, né? Então, assim, Sim. o aluno fala, eu tô bravo com meu pai porque meu pai não fez isso, né? Meu pai... Então, assim, os alunos, eles falam, eles se expressam, né? Assim como tem alunos que falam assim, eu falo, vou ligar para sua mãe. Não, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E aí tem medo dessa relação com o pai, né? De ligar para a mãe, vai sofrer uma pressão em casa. Então, a gente tem várias configurações. E a gente se expressa, assim, no comportamento dos alunos, né? Dos alunos que são mais próximos, eles acabam revelando essa expressão, né, na fala deles, no comportamento deles, no jeito como eles levam a escola, né? Muitas vezes o pai chega na escola e a gente fala muito bem do aluno e isso engrandece o pai, né? E também já teve casos, por Uhum. exemplo, onde o pai não esperava do aluno, só que o aluno produziu e o professor elogiou e o pai falou: eu não acredito que meu filho fez isso porque não era É. uma atitude que ele esperava do pai. Então, há casos assim também, porque o aluno ele passa por um processo de transformação dentro da escola. E às vezes é um Sim. professor, é um funcionário, é alguém que fala uma palavra, é alguém que senta do lado, acolhe, porque a escola também é um lugar de acolhida, né? Onde a gente escuta o problema dos alunos, vivencia os problemas deles juntos. É, muitas vezes a gente leva esses alunos como os filhos nossos, assim. A gente fala, porque é a imagem que a gente tem deles, né? Que são responsabilidade nossa, que a gente está preocupado com eles, com o desenvolvimento deles. Então, muitas vezes a gente é bravo, autoritário, mas porque a gente quer o bem deles, né? Não porque a gente quer o mal, porque eu só quero ensinar. Porque ensinar vai muito mais do que eu ensinar a minha matéria, né? Vai ensinar responsabilidade, ensinar ética, ensinar moral, vai muito mais além disso, porque muitos alunos têm carência disso em casa e vai aprender justamente na escola, né? Valores humanos ele acaba aprendendo na escola, Sim, né? sim. Nessa E você formação da acha escola. que os professores que foram pegos assim de susto, os que não Todos tinham foram pegos de acesso. susto. Não, não, então, todos foram. Mas algumas pessoas tinham um pouquinho mais facilidade com a tecnologia ou tinha mais acesso. Aqueles professores que eram só lousa e chão mesmo de sala. Esses professores, você acha que eles conseguem chegar lá? Eles estão tão dispostos? Eu não sei porque eu não tenho muita convivência Eu vou, com eu os vou, professores fechados nesse lugar. Por isso que eu estou te perguntando. Os que eu conheço já tem um pouquinho mais de abertura, né? eu vou falar assim da realidade da minha realidade dos professores que estavam na minha escola. A minha escola ela tem professores de 20 e poucos anos até 50, 60 anos mais ou menos. E professores que não tinham essa praticidade, né? Que não tinha praticidade com as ferramentas. E com a ajuda mútua, né, dos professores, mexe com esse programa, faz desse jeito, eles foram aprendendo a dominar essas ferramentas, né? Então, eu fiz formação com professor, eu não sou coordenador, eu sou professor, mas a direção, junto com os coordenadores, pediu para eu ajudar numa formação de professores de uma das ferramentas que estava sendo utilizada.
houve outras formações feitas pelos coordenadores. Então, essas formações ajudaram esses professores a dominarem essas ferramentas, porque elas não são difíceis de utilizar. Hoje, elas são como um sistema do celular, um aplicativo de celular. É intuitivo, então você vai, aperta aqui, aperta ali, você fez. Só que tem essa adaptação, né? Eu acho que se adaptar a essa vida de ficar em casa, né, de não sair para trabalhar, de montar a aula num modelo diferente, é que deu muito trabalho e dá muito trabalho. Assim, a gente acaba, às vezes, trabalhando a mais, né? No começo, a gente trabalhou, assim, muito a mais, porque era muito cansativo. Era a gente correndo atrás de aluno, vem participar, né? Porque a gente tinha que chamar, né? Então, assim, mas depois foi se estabilizando. Hoje está mais tranquilo. A gente domina melhor o conteúdo, faz o conteúdo, melhor trabalha com as ferramentas do que a gente trabalhava antes. A Bill falou aí que a cooperação entre professores é essencial, ela é primordial. Se você não trabalhar com os seus pares, o trabalho ele fica muito difícil. Fica muito difícil, né? Porque você precisa dos seus pares ali para trabalhar, para você fazer acontecer a coisa. Sozinho a gente não faz acontecer. Não faz. Tem que ser, né, todo mundo junto para acontecer, para manter esse sistema funcionando. Porque senão um só não dá conta. Não estimula os alunos. Eu penso nisso também. A previsão daqui para frente, né? Tá todo mundo especulando como é que vai ser, se vai ser dividido, se vai ser híbrido, né? Que eles estão falando. Sim. Se vai ser presencial uma parte, se vai ser... Você já tem algum norte do que vai acontecer? O governo do estado, ele lançou... Tem algumas resoluções que estão funcionando aí. No dia 8 agora, volta um tipo de ensino que, na verdade, a gente está um pouco em dúvida de como que vai acontecer ainda. Ela começa no dia 8, mas as escolas ainda estão se vendo como que vai ser esse trabalho. Mas vai ser mais um atendimento individual por aluno. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não tem material, então vai na escola, consulta o professor, pega esse material, tira a dúvida, mas vão ser poucos professores e vai ser essa coisa de agendar um horário para falar com o professor. Depois disso, que aí começa em outubro, desculpa, que começa em outubro, aí começa a volta às aulas mesmo, né? Que vai ser com 35% da capacidade da escola, e aí, só que ainda não tem uma organização de como que isso será feito. Então, cada sala terá 35% dos alunos, que dá em média uns 10, 12 alunos aí por sala. E depois, conforme for passando o tempo, esse número vai crescendo, até chegar a 100%. Só que tem as estatísticas aí que mostram que a volta às aulas é um erro, né? A gente pega o exemplo do Amazonas, aí, que voltou-se às aulas e aí explodiu em casos de Covid, principalmente entre os professores. Há alguns estudos, né? Alguns estudos aí que falam que os adolescentes eles têm menos probabilidade de pegar o Covid, o organismo é mais resistente, só que também tem os professores que são mais velhos, e aí essa gama fica... Não dá para fazer, né? Rebanho e perder os professores. Sim. A Inês está falando que também depende de cada prefeitura, né? Cada região vai ter a sua autonomia para decidir também como fazer, né? Sim, vai depender de cada prefeitura. Só que aí a gente tem que dividir, né? A gente tem ensino particular, a gente tem ensino público municipal e ensino público estadual. Então, são 3 instâncias aí, que aí a gente tem que ver como que essas instâncias elas vão trabalhar dentro do sistema que eles estão procurando aí. Então, por exemplo, o Estado, a gente já tem uma ideia de que ele vai voltar a trabalhar dia 8. Agora, vai ser de atendendo alunos pontuais, com horário marcado, dentro de um horário de funcionamento, não colocando em risco. Só depois vai voltar com 35%, mas pode voltar com 20%. Então pode ser com um número menor ainda. Só que tem um outro agravante. Os alunos não querem voltar.
E os pais dos alunos não querem que eles retornem. Então, assim... Nem e eu mesmo quero assim, que eles voltem, quero que ninguém volte. Não, eles não querem retornar, porque eles estão com medo, eles estão apreensivos, né? Porque a gente vive numa realidade em que, ok, né? Os alunos das escolas particulares, lá mora o pai, a mãe, né? Vamos colocar que a maioria das configurações de família são famílias tradicionais. Mas na escola pública, a gente não tem configurações de famílias que são normais. Mora com o vô, mora com a avó, mora com a tia, né? Às vezes o pai é mais velho, ou então mora numa casa onde mora pai, mãe, avô, avó, né? Então a gente tem uma configuração, um monte de irmãos. Então, assim, tem essa diferença também. E uma outra coisa que perguntou, se vai continuar híbrido. A ideia do governador e do secretário é que quando esteja funcionando aí com 35%, 40%, é que o ensino ainda seja híbrido, né? Metade se faz na escola e metade de aulas presenciais. Só que aí a gente pergunta, né? Como que o professor vai trabalhar, né? Se desdobrar para fazer dois momentos diferentes aí. Porque aí... Na vida. Porque é complicado, né? Porque você vai trabalhar duas vezes o mesmo assunto, então fica difícil. Então, ainda é uma discussão que a gente está fervendo agora no momento dessa discussão. Tá no meio dela, a gente está né? no meio dessa discussão e é uma coisa para a gente se refletir. Será que é bom voltar? Será que não é? Tem especialistas que falam que não tem problema, tem especialistas que falam que tem problema. Então, é muito dividido ainda. Tá? Experiências na França mostraram que não foi positivo. Na Alemanha também. Isso que você está falando dos especialistas falarem e tal, o que eu consigo ver de fora, sem fazer parte disso, né? Nem tenho filho pequeno na escola, nem sou professora. Mas o que eu vejo é que parece que é um experimento, né? Colocaram todo mundo no laboratório ali, ao vivo, estão fazendo um experimento para ver o que dá. Ao invés de romper com esse ano e tentar elaborar isso de uma forma mais estruturada, foi se estruturando no susto, né? Não teve uma construção elaborada, com embasamentos e tudo mais. Eu penso também que a volta vai ser dessa mesma forma, né? Eles vão meio que trancos e barrancos fazendo testes. Sim, e assim, eu assisti uma entrevista com o... Não foi com o Cortella, foi com o... Karnal. Com o Karnal, e o Karnal ele fala o seguinte, que uma pandemia ela serve para acelerar processos. Então, o processo de ensino à distância, ele foi. Se a gente pega aí a era de Aquário, né? Então, Aquário que é tecnológico, ele falou assim, vou jogar a pandemia, né? Que eu quero que o negócio cresça. Vamos ver se esse povo corre. Né? Então, assim, tá muito devagar, a gente precisa acelerar o processo aí de tecnologia no mundo, acabar com a barreira, com todo mundo ter acesso à educação e ter acesso a várias coisas. Então, isso é uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente colocar em pauta. Aí eu não lembro o que você perguntou, eu não lembro qual foi a sua pergunta. Falei que a gente está meio aos trancos e barrancos, meio um laboratório. A volta, você acha que vai ser assim também, como no susto, assim, vai aprendendo e vai fazendo? Eu acredito que sim. Porque agora, gente, vamos pegar que eu assim, vou ser bem capitalista. Está voltando porque está sofrendo pressão das escolas particulares, dos meios particulares. Sim. Porque não tem necessidade de voltar agora, né? Se já vai fazer um processo, pelo menos na rede pública estadual, vai fazer um processo de recuperação de alunos no próximo ano, continua do jeito que está agora, e no próximo ano a gente faz esse processo de recuperação. Né? Não tem necessidade de voltar e colocar em risco. E ver como que vai se comportar. Né? Como que você vai comportar. Um outro pensamento também que eu tenho é uma ideia de que ele quer que... Hoje a gente tem 23% da população infectada com o coronavírus. Né? Só isso, né? De toda a população do Brasil, a gente tem um número de 23%. Que já foi infectado. É muito pouco.
né? Se a gente comparar o nosso território nacional. Uhum. A hora que ele volta com as escolas, ele começa a infectar as crianças e você tem uma nova propagação da doença, né? Então, assim, pode ser uma ideia também, né? A gente pensando na ideia da conspiração aí, mais do que de voltar a fazer um processo de contaminação para se criar mais pessoas resistentes ao vírus. A imunidade de rebanho, isso não é conspiração, porque já foi dito, né? Foi dito claramente pelos próprios governantes. Então, não dá para a gente falar que isso é coisa fantasiosa. A ideia era que isso acontecesse, só que até isso acontecer, muita gente próxima morre, né? Sim. Estão morrendo. Então, você acha que a gente conversando sobre educação, a gente já estava num processo complicado da educação, da construção dela, de como ela é vivenciada, né? Eu acho que o olhar para a educação sempre foi, nos últimos anos, sempre deixado em segundo plano. E agora ver a educação sendo colocada assim como uma extrema prioridade, mas ao mesmo tempo prioridade para as pessoas saírem de casa, para continuar as escolas funcionando e tudo mais, não nas reformas educacionais que são necessárias, né? Que já estava sendo pedida há muito tempo. Até mesmo a valorização dos professores e tudo mais. Você acha que daqui para frente, essa é uma possibilidade, uma abertura de discutir a educação de verdade, assim? Ou eu estou sendo eu acho que está sendo otimista. Eu acho que está sendo bem otimista, né? Eu gostaria que a educação ela ganhasse prioridade no Brasil, né? Que fosse um patamar de prioridade. Eu penso que quando você investe em educação, saúde e segurança, em 30 anos, e menos do que isso, você vai colher os frutos. Você vai ter que investir muito menos em educação, muito menos em saúde e muito menos em segurança. Porque pessoas educadas, elas sabem cuidar de si próprias, elas sabem da sua responsabilidade com outros, então haveria menos crime no mundo, haveria pessoas mais conscientes com a sua saúde, né? Então, assim, tem estudos que mostram, né, que, por exemplo, se você pega a Coreia, no pós-guerra, ela investiu no quê? Em educação. Hoje você vê que é uma grande potência tecnológica, uma grande potência de pessoas assim. A educação lá, eles estudam 17 horas por dia. Então, eles saem da escola e continuam a estudar. Então, assim, o ritmo de estudo deles é muito grande. Eu acho que eu gostaria, né? Eu gostaria de ser otimista como você e pensar que vai ser pensado num futuro aí melhor da educação. Mas eu ainda não vejo essa preocupação dos governantes. Eu não vejo essa preocupação ainda por parte dessas pessoas que comandam o país. Eu gostaria de ver, né? Então estão se preocupando sempre com reforma trabalhista, com aposentadoria, mas a hora de falar em educação e o que vai ser feito pela educação, não há uma preocupação. A gente pode pegar, por exemplo, como base a estrutura dos prédios, né, das escolas públicas. Porque há uma terceirização. São quase presídios, né? Há uma terceirização aí da educação para as escolas particulares. Então, você quer uma escola particular, você quer uma escola melhor, você vai para a escola particular. Então, tem essa terceirização. Por que o Estado vai oferecer se tem pessoas que podem pagar? Então, assim, eu acho que é uma discussão, sim, muito séria. Eu vi um deputado falando de uma mudança da educação, que a educação deveria ser feita por cheque. Então, desculpa. O pai ganharia um cheque no valor X, e com esse cheque, ele pagaria a escola do filho. Só que aí eu falo, você vai ter escolas que custam o valor do cheque e escolas que custam 5 vezes o valor do cheque. Vezes o valor do cheque. O que eles estão falando de diminuir essa distanciamento social... do Estado, né? Não a responsabilidade, mas o distanciamento social, o distanciamento do rico para o pobre, ela vai continuar.
Vai continuar, Mesmo lógico que nesse vai. sistema. Mesmo Nesse porque eles não sistema. vão querer os filhos circulando no mesmo ambiente. Isso é óbvio. É óbvio. O valor do cheque vai Nunca. estar 5, 10 vezes mais. Vezes maior. É, com certeza. Você falou da educação, né? Que a educação melhora a saúde. A gente teve, sei lá, a coisa fundamental que ajuda a evitar o contágio do coronavírus é lavar a mão. Não é nem usar um produto que é caro, que você pode gastar uma fortuna para ter, para ficar imune. Não, é só lavar a mão. E aí vamos nós na aulinha de como lavar a mão direito, sabe? É uma coisa tão primordial que você começa a estudar as outras pandemias, as coisas que aconteciam antigamente, todas as reformas sanitárias partia disso, né? Da educação das pessoas, de como cuidar do seu ambiente, como se higienizar. Aí a humanidade dá aquele salto. Só com Sim, a educação. só com a educação. A educação é a única coisa que transforma o mundo. Né? Você pega um mundo. A educação ela nasce na Europa, né? A educação que a gente conhece hoje. Eu vou pegar um exemplo muito bobo, real e não é preconceituoso, não é isso, tá? Então, assim, porque eu tô numa live, mas quando os europeus chegam no Brasil, apesar de todas as barbaridades e tudo mais, eles começam a fazer o quê com o índio? Educar o índio, né? Dentro da cultura europeia. Só que os Uhum. índios, antes, eles viviam em tribos, eles sabiam aquele conhecimento que era adquirido de geração para geração, né? Sim. E o conhecimento europeu, né, que se desenvolveu ao longo aí dos séculos, ele proporcionou o que a gente tem hoje de base de matemática, de ciências, de filosofia, de pensamentos que povoam o nosso meio hoje e que constituem o nosso mundo. Então, assim, quando ele chega para educar o índio também. Então, ele ensina o índio a ler, né? Apesar de ter esse lado negativo, né, de tirar tudo aquilo do Peraí índio, que né, deu uma travadinha. Ensina o índio a ler? ele ensina o índio a ler. Apesar de tirar toda aquela liberdade do índio e tudo mais, ele traz a educação para o Brasil, o europeu. O que eu estou querendo dizer é só que antes eles viviam em tribos, né, separados assim com uma vivência social europeia, mas quando os europeus chegam, eles introduzem a educação ali. Né? A educação ela Pena que é chega no dizimando Brasil. tudo, né? Pena que é dizimando tudo. E infelizmente, né, Porque uma coisa que os índios ensinou para eles foi tomar banho, inclusive, né? Tomavam sim, banho. Eles não não tinham tomava banho. É uma metade das troca. doenças. Sim, mas eu tô falando dessa educação formal, sabe, que a gente conhece hoje, Sim, sim. que tem a escola. É isso que eu tô falando, né? Porque Estruturada. uma Uhum. comunidade vai sempre agregar a outra, isso é sem dúvida. Tanto que o Sim. português de Portugal, devido às contribuições africanas, às contribuições indígenas, faz hoje da nossa língua ela única. Tanto que hoje a gente já É. tem, né, língua portuguesa brasileira e língua portuguesa Portugal, né? Quando você está lá no. Portugal. Porque É. tem um distanciamento. Caju, maracujá, araraquara, são todas linguagens que partem dos índios e vêm para nós, né? O que constitui a nossa linguagem hoje. Né? E a Mas o que eu estou linguagem, falando ela é é que viva, né? sim, Ela vai, é dinâmico. sim. Mas o que eu falo é que o europeu ele vem para o Brasil, ele traz essa coisa da educação sistemática, e que ele começa a educar o índio, né? Então começa a ter aula de religião com os padres, né? Então é só nesse sentido, de que ele traz essa educação formal. Mas os índios ensinam muito também, né? Depois, mas é só uma discussão para a gente ver como que a educação ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de transformar o Uhum. mundo, de transformar as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Se a educação for Sim, com certeza. aplicada, você pode transformar um ser humano num animal. Não, Né? Então a gente conhecimento tem é que uma ver, arma. Fala que é uma sim, arma ou uma ferramenta. Depende de sim, como você vai utilizar, né? justamente isso. Então, um cuidado que a gente tem que ter com os alunos nessa formação ética, moral, né, de convivência. Né? Eu não sei se eu fiquei claro no que eu quis falar, mas assim, era só porque
me veio esse pensamento, né, de como que a educação é transformadora, de como que a educação ela pode transformar um todo, tá? Mas aí vai depender Sim. de quem tá ocupando o poder dessa educação, né? Quem que tá? Então, assim, quem está Uhum. ocupando hoje o poder da nossa educação? Será que ele quer educar mesmo? Uhum. Será que ele quer Não, educar senão as escolas mesmo? não teriam cara de presídio, né? As escolas Uhum. públicas não teriam essa configuração, né? De uma educação inclusiva, onde você tem todas as dinâmicas. A educação hoje tem tantos estudos, tanta gente espetacular estudando sobre educação, e a gente continua ainda com pensamentos arcaicos, com modelos arcaicos, que é o nosso desenvolvimento humano, por isso que a gente está conversando sobre a educação na pandemia, de como, se eu citou o exemplo do Karnal, que ele falou, de como a gente cresce rápido no susto. Porque se Uhum. depender do movimento natural, a gente vai ficar, sei lá, mais uns 100 anos, aqui, pelo menos no Brasil, para conseguir chegar aos pés de uma educação razoável, Sim, pelo menos. sim. A pandemia teve esse poder aí de impulsionar a educação para um outro nível, para uma outra esfera, né? É, antes, os alunos até conheciam essas ferramentas de trabalho, mas eles não usavam. E nós também usávamos muito pouco. E por que não trabalhar de forma híbrida dentro dessa nova perspectiva de mundo, né? Então, a, Sim. eu acredito sim na educação à distância, né, nessa discussão de como essa discussão funciona. Hoje mesmo a gente está trabalhando com educação à distância, eu e você estamos aqui num bate-papo, né? É uma Sim, educação à distância, querendo ou não. Lógico que não é formal, mas é lógico. uma formação tanto minha quanto Nossa, sua. A eu tô gente está se aprendendo com conhecendo. você. Todo mundo que vai entrar, vai assistir, vai aprender alguma coisa aqui. Então, eu acredito que trabalhar com essa educação híbrida vai ser uma nova realidade daqui para frente, né? Mas não perdendo a convivência da escola. Eu acho que perder a convivência da escola é tirar muito do aluno, é tirar amizade, é tirar experiências, é tirar os primeiros momentos. Assim, eu não vejo um mundo sem escola. Não consigo imaginar um mundo sem escola. É, Perder toda a riqueza que tem dentro do ambiente entendo. escolar. Ali tem Não, eu muita acho coisa para aprender. que quando você pensa numa troca, né? Você imagina que você sai da escola e tal, você tenta pensar em algo que poderia substituir. Vamos colocar assim, algumas coisas na vida, você substitui carne por outras proteínas, tá? Ali, esse tipo de convivência, não há substituto. Não tem, porque é um mundo Não tem? tão diferente, às vezes bom, às vezes cruel, até isso faz com quem transformar você em quem você é hoje, né? Como você se Sim, defendeu, como você aprendeu, massacrante ou não, você vai aprendendo a sobreviver, né? É lei da vida ali, né? Te sim, pressionando. eu acho que a escola te proporciona um lugar onde você não trabalha, né? Você trabalha de uma outra forma, você não ganha um salário por mês, né? Mas você tá ali num ambiente onde você convive com pessoas muito diferentes de você, diferentes realidades. E aí você começa a se aproximar de uma porque ela se parece em alguma coisa com você se identifica, depois você se identifica com outro, forma um grupinho. Um se odeia na sala, mas se alguém xinga alguém da sala, todo mundo briga com aquela pessoa de fora, mesmo que odeia o outro. Então, assim, há uma Vai vendo defesa, realidades, né? né? Famílias diferentes, Sim, assim, como a pessoa vive. então cria-se um laço muito grande, assim. Por exemplo, eu posso odiar a Joaquina, né? Ali que estuda do meu lado. Mas se alguém da outra sala falar mal dela, eu vou Ah, ataco, né? a Então, quinta B vai mexer na quinta A, não vai não. não vai. Então, você tem esse instinto de competitividade, né? Fora as aulas de educação física, que são fundamentais para os alunos ali se expressarem. E é fora que é ali que eles vão aprender o lado artístico deles. Eles podem pintar, podem escrever poesia, podem raciocinar elementos básicos da matemática, podem. Então, assim, aonde dá o maior acesso, assim, onde coloca-se as maiores oportunidades da vida dele. E dali ele vai decidir um caminho que ele vai seguir lá na frente.
Se ele quer seguir aquele caminho, muitas vezes muda, né? A gente chega aos 30 sem saber o que a gente quer fazer. Vou falando, será que eu segui certo? Né? Não, é uma brincadeira e tá tudo só. bem, aí você tá vai tudo pro consultório, a gente resolve isso. Porque assim, a gente tem o direito, né, de aquela fase da vida ter gostado daquilo. E depois a gente tem o direito de mudar. Ou então colocar um sonho. Eu queria ser artista plástico, mas agora não dá, agora eu vou ser engenheiro. Aí fui engenheiro, ganhei dinheiro, consegui comprar tinta, agora eu vou ser artista plástico. Então tem momentos também, né? O momento onde se capitaliza o dinheiro para depois fazer outra coisa, e assim passando por transformações. Então a escola, eu acho que ela ensina as pessoas a darem os primeiros passos, a conviver e a trabalhar as suas indiferenças com o outro, né? Eu acho incrível porque eu tenho amigos ainda do ensino fundamental, em que a gente se comunica. E é engraçado que toda vez a gente repete as mesmas histórias, mas é gostoso relembrar, né? A lembrança... é isso, na verdade, vocês estão se mantendo isso na memória, porque lembrar mesmo, às vezes não é. Não, são fatos, são fotografias que a gente colocou, né? Que não cabem num porta-retrato, mas que ficou na nossa cabeça a imagem daquele tempo, né? A imagem daquela época que foi tão prazerosa, né? Ou que foi dolorida também, porque passar pelo ensino médio é dolorido, não é fácil. Marcos, a gente está chegando nos últimos minutos. Para não pegar no susto, assim, o que você quiser falar. Não, a gente tem uns minutinhos ainda. Não sei se 7, se 10. Não, vou falar 3 minutinhos. Só quero colocar uma coisa. Para quem tem filho e tudo mais, para a gente lembrar também que essa época de pandemia é uma época de perigo para a saúde emocional. Então, tomar cuidado, ver como que está o filho, ver como que estão os adolescentes, porque tem que ter um cuidado também com a saúde emocional. Há uma recorrência de muitos alunos que estão sofrendo, que estão tendo problemas emocionais com esse distanciamento, e isso tem que ser uma preocupação também. Não só a preocupação com o estudo, mas a preocupação de como que está a cabecinha dessa criança, desse adolescente. Porque se a cabeça dos mais velhos é tão ruim, imagina dos mais novos, imagina, né? Pois é. Porque eles são mais sensíveis, eles sofrem mais e têm menos experiência. De como se expressar, como pedir ajuda, né? Sim. E o mais velho é responsável por ele, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar de final, se você quiser contribuir ou perguntar mais alguma coisa, é justamente essa, sabe? Vamos trabalhar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Porque mais importante do que trabalhar a educação nesse momento é trabalhar a saúde emocional. Né? A saúde emocional do aluno, a saúde emocional do filho, a saúde emocional das pessoas que vivem numa casa. Que eu acho que esse isolamento ele causa danos assim gravíssimos à saúde da casa como um todo, como um organismo, porque as relações elas acabam ficando mais tensas nesse processo. Muita gente se viu sem saber o que fazer com o seu próprio relacionamento. Eu digo entre dois adultos, né? Os dois juntos, se olhando, falando assim, quem é essa pessoa, quem sou eu, porque agora eu tive tempo, obrigatoriamente, né, de encarar todos os monstros ali. Ali, às vezes, tem uma criança que não está entendendo nada do que está acontecendo, além de lidar com o afastamento dos colegas e tudo mais. Então, são muitos... Eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas que têm procurado ajuda, né, que vêm no consultório, estão buscando ajuda para si como adultos, num ambiente sem preocupação, sem pressão. Eu fico imaginando essa criança que não tem recurso, né? Ela vai ter que falar para dois adultos que estão em crise, né? Sim, e aí quem é o adulto da relação? A gente tem que ver quem que é o adulto da relação sempre, em primeiro lugar, né? Então, assim, tomar esse cuidado, porque, assim, os casos de depressão, eles têm crescido, assim, são dados que estão aparecendo e as brigas aumentam, né? Você está convivendo com a pessoa todo dia, então imagina, ontem eu trabalhava, agora eu perdi o emprego, tem conta para pagar, não sei o quê, as brigas já começam a acontecer, a criança está no meio disso, não entende, acha que é com ela,
ou é com ela, porque ela acaba irritando a pessoa, e aí começa a acontecer, vai virando um bolo de neve, e isso ela vai machucando a criança, e a criança não sabe como lidar com isso. E isso pode ser um momento que vai marcar a vida dessa criança, desse adolescente, para sempre. Né? E aí, até ela se recuperar dessas cicatrizes, vai-se um tempo, né? Vai-se um tempo. E aí falar Peraí, que em pandemia... Pode falar. cortou você um pouquinho. Eu não entendi o final. Não, eu estava falando, né, que tomar cuidado, porque assim, ela pode levar essas cicatrizes para o resto da vida, né? E vamos Sim, evitar sim. que essas cicatrizes fiquem como um momento negativo da convivência com os pais, né? Que essa convivência, ela tem que ser positiva sempre, né? Então, assim, esse é o cuidado que eu peço aí. Se você adulto está se cuidando, cuide dos filhos, dos sobrinhos, dos netos. Coloca eles em prioridade só agora, vai. Tenta colocar como prioridade, porque eles não têm para onde correr, Não não tem o que tem, fazer, né? não tem. Ai, muito bom o nosso papo, Marcos. Muitíssimo obrigada. Não sei, Obrigado, a gente viu? daqui a pouco se vê, espero. Sim, vamos nos ver em breve. Acabando esse Espero, momento espero. aí, a gente sai para tomar De turbulência. né? A gente sai para tomar um chá, um café, para a gente conversar e botar o papo em dia. Ó, haja tricô. Haja tricô. Querido, Um, um muito beijo, viu? obrigada. Um Obrigado. beijão. Tchau, gente, Tchau, pessoal que tchau. acompanhou a gente. Até. Obrigado vocês que acompanharam, tá? Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei desligar. Pode deixar que eu desligo. Ah, então tá.